2018. Deixa eu só tirar uma dúvida. Muita gente fala que é o seguinte, né? Pra galera que tá assistindo a gente também. Existia uma ordem bipolar depois do final da Segunda Guerra, certo? Teve o final da Segunda Guerra. Você tem aí uma essa ordem... ordem também já remonta à Revolução Francesa, por exemplo, né? Os jacobinos girondistas, Certo. assim. Então, essa seria... é uma dialética hegeliana, né? O filósofo Hegel, ele meio que sintetizou que isso, na verdade, vem do ocultismo, vem da alquimia. Estou fazendo para... Tá. Né? Que essa é isso, você criar tese, antítese para chegar numa síntese que é como que eles avançam a agenda, né? Então, na maçonaria, por exemplo, o lema, né, da ordem saída do caos. Então você cria o caos, né, para trazer uma solução que vai chegar aonde você quer. Aí quando você chegou aonde você quer, você cria de novo o caos para chegar numa ordem, né, que você quer. Então assim você vai avançando a tua agenda, né? Então a Guerra Fria, né, quando você vai entender muito sobre a Primeira Guerra Mundial, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, qual foi o propósito, né? Tudo isso foi pensado, né? Tinha objetivos e os objetivos foram conquistados, né? Geopoliticamente, acabar com os impérios, né, na Primeira Guerra Mundial, então o Império Otomano, o Império Inglês, o Império Austro-Húngaro, né, e criar, vamos dizer, fragmentar em pequenas democracias, né, ou repúblicas, e depois o próximo passo na Segunda Guerra foi dessas pequenas democracias e repúblicas criar blocos, né, como por exemplo, né, a Comunidade Europeia, para o próximo passo ser a globalização. O objetivo sempre foi globalização, né? Sempre foi, né, um governo global. Isso, por exemplo, né, você tem um maçom chamado Andrew Michael Ramsey, e já no século XVIII, 1737, o cara já falava, por exemplo, era já um proponente, né, do globalismo, e ele já falava de um dicionário global, um dicionário universal, assim, já era uma pré-internet, assim, o conceito já estava ali, entendeu? Depois o Tesla, em 26, ele já fala quando a tecnologia wireless, que ele já tinha tecnologia wireless, né? Eu fui no museu dele lá em Zagreb, na Croácia, e você via, cara, o que o cara ele já tinha toda a tecnologia wireless, né, desenvolvida, e por exemplo, em 26 ele fala, quando essa tecnologia estiver disseminada, vai haver o cérebro global, né, isso em 26, então nada disso é novo. Paralelo a ele, você tinha um cara chamado Teilhard de Chardin, que era um jesuíta, que influenciou toda a galera nova era. Ele falava a mesma coisa não pelo viés científico, mas pelo viés espiritual. Ele falava da noosfera, que então o nosso planeta tinha a biosfera, que era, né, a camada viva, e depois ia ter a camada do pensamento da sabedoria, que no grego quer dizer conhecimento, né, sabedoria, e então seria a esfera do conhecimento, seria esse cérebro global também. Então, o H.G. Wells, ele tem um livro chamado Cérebro Global também, que era um socialista fabiano, também proponente do governo global. Toda essa galera anticristã, no fundo, sabendo eles ou não, muitos, porque o Tesla, eu não sei, não posso dizer com certeza que ele tinha muito conhecimento ocultista, mas eu não sei se ele era um satanista declarado. O H.G. Wells eu sei que era, porque participava do Golden Dawn e tinha, né, conhecia o Aleister Crowley e tal. Mas é isso, é o que a Bíblia já fala há 2000 anos, né, que vai ter um momento que você vai ter um governo global, onde você vai ter um sistema de controle global. Isso é a nova ordem mundial. Isso é o que a gente chama de, né, ganhou essa... que muitos políticos, tem vídeo, né, o pessoal pode ver na internet o Obama falando nova ordem mundial, o Bush falando nova ordem mundial, o Bush pai, o Bush filho, né, o Clinton falando nova ordem mundial, independente de partido, direita ou esquerda, que na verdade é um monopartido, assim, né? Mas a agenda é a mesma.
né? É avançar para um governo totalitário global, e é isso. Por exemplo, ano passado, em Davos, né, lá no encontro do Fórum Econômico Mundial, eles anunciaram uma iniciativa chamada Global Government Technology Center, né, o Centro de Tecnologia de Governo Global, enfim, que a sede é em Berlim, mas já tem na Ucrânia, tem no Oriente Médio, tem acho que na Arábia, no Emirados Árabes, se não me engano, que é basicamente o quê? É isso, o governo, então, só para juntar com o que eu falava lá da China, né? Eu falava assim, a única coisa como que isso vai ser transferido para o Ocidente, né? Como que esse controle social, que já estava sendo testado na China, como que eles vão exportar isso para o Ocidente, que a gente tem a tradição judaico-cristã do indivíduo, né? Esse conceito do indivíduo que, né, na China, por exemplo, não tem, né? Na China sempre teve um pensamento coletivista, por isso que ele foi mais fácil, inclusive, para eles aceitarem, né, o pensamento marxista, né? A supressão do indivíduo em favor do coletivo e do Estado, né? Aqui a gente tem uma tradição diferente, né? Porque a judaico-cristã fala que cada indivíduo é feito à imagem e semelhança de Deus, então, né, eu tenho que... E Jesus fala, né? Uma vida vale mais que o mundo inteiro, enfim, né? Essa transição está sendo feita agora, tá? Então, por exemplo, essa ação na Europa, principalmente, através do Fórum Econômico Mundial, de estabelecer um governo o que eles chamam de agent state, um governo que ele tem agência própria através de inteligência artificial. Então você não vai precisar mais de funcionário público. De novo, você cria um problema, burocracia, corrupção, né? Não seria melhor, seria muito mais... seria melhor, né? Melhor, né? Mais eficiente a gente tirar esse bando de gente que fica, né, com corrupção. Mas daí, peraí, você tá tirando o elemento humano e o governo passa a ser completamente controlado por quem controla a tecnologia. Isso é a tecnocracia. Tecnocracia, remontando ali a fundação do Partido Tecnocrata em 1930, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, sempre foi essa ideia de o quê? Um governo, esquece democracia, não é com voto, não é com nada representativo, não. É o que? São os príncipes filósofos, né, citando Platão, porque essa ideia não é agora, né, remonta a Platão, do que, essa elite tecnológica, né, de engenheiros sociais que vai determinar o que é certo e o que é errado. O cidadão comum não tem voz nenhuma, você não dita nada se você quer ou se você não quer, você tem que obedecer e tudo vai ser, né, literalmente controlado, né? Agora passou uma iniciativa no governo americano de tokenização da economia. Então o que é isso? Ligando a questão da criptomoeda, quem sabe? Então tornar tudo um token digital. Então esse copo vira um token digital, a tua camisa, tudo vira um token digital, né? E obviamente a produção, a venda, a distribuição, tudo controlado. Eletrônico, tudo eletrônico. Tudo eletrônico. E agora pensa nisso no governo. Pensa assim, por exemplo, se ainda você consegue numa repartição pública, você consegue ainda numa audiência num fórum, você lida com pessoas. Imagina quando tudo isso for digital. E essa é a transição que a gente está vivendo, né? Então, assim, né? Então, de novo, essa falsa dialética é a China contra os Estados Unidos. Então, por que eles precisam dessa dialética? Porque para chegar nos Estados Unidos, por exemplo, e falar para os cidadãos assim, olha, a China está avançando, então a gente tem que avançar. O próprio Trump, acho que essa semana passada, tá no ar já, o que o AI Gov, tá? É a plataforma de inteligência artificial do governo. Literalmente já foi aprovado em 6 meses. Junto com o que não tem regulamentação, nenhum estado, nenhum governador. Isso, né, a gente tem que lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos é federalista, cada estado tem a sua legislação. Uhum. Você não pode. Baniu qualquer legislação que impeça a inteligência artificial. Então, hoje você abre. Você tem mais legislação para, por exemplo, uma lanchonete, entendeu? Funcionar do que um data center que consome, chega numa cidade, acaba com o recurso natural, acaba com, você precisa ter, né, desviar rio para resfriar para resfriar os computadores, enfim. Então, assim, a população americana
não teve, vamos dizer, nenhuma voz, não chegou no Senado americano e ninguém falou assim, a gente quer isso, a gente não quer. Foi basicamente empurrado. E, de novo, isso é o quê? Isso é a base da construção dessa infraestrutura que, cara, quando a gente lembra do que vai chegar em breve com 6G, que você já tem, por exemplo, uma universidade chamada Amherst, que já falou que vai usar os corpos humanos como antena do 6G.